O senhor Arab Robalá, chefe de Consumo e Produção Sustentáveis, UNEP, Divisão de Tecnologia, Indústria e Economia. Por gentileza. Muito boas tardes. Boa tarde, essa é a última sessão. Obrigado a todos por serem pacientes conosco. Isso significa que vocês gostam do tema, das apresentações, das desafiadoras, e esperamos que possam nos acompanhar até o final dessa forma. Teremos agora uma introdução feita por uma pessoa que todos aqui conhecem muito bem e que nós também conhecemos muito bem nas Nações Unidas. E aí teremos uma discussão, um painel de discussão. Eu me refiro aqui ao embaixador Rubens Recupero, ex-secretário-geral da UNCTAD, ex-ministro de Estado do Meio Ambiente, de Assuntos Amazônicos, e também, mais importante, o ex-secretário-geral para o Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas. Ele foi muito ativo em todos os fóruns internacionais. Tive a honra de trabalhar com ele numa reunião importante a respeito de negócios e indústria. E eu acho que ele, de fato, vai esclarecer várias das abordagens com relação às cidades e vai nos guiar para as discussões finais. Então, vamos dar as boas-vindas ao embaixador, Sr. Rubens Recupero. Boa tarde a todos. Eu vou me concentrar mais especificamente na realidade latino-americana e brasileira das cidades, sobretudo no drama das periferias e no impacto que isso tem para os problemas ambientais. Poucos dias atrás, um jovem casal de trabalhadores honestos e humildes foi vítima de crime hediondo. Movidos pela ilusão de milhões de brasileiros de vir a ter casa decente para morar e educar os filhos, marido e mulher foram enganosamente atraídos para comprar um terreno em Parelheiros, na periferia paulistana. Lá, criminosos selvagens e impiedosos os despojaram de suas pobres economias de R$6.000, trucidando-os e arrojando os corpos num poço. O que tem a ver com este simpósio? Uma história de violência e brutalidade que, sob forma diversa, se repete com frequência na periferia de nossas grandes cidades. A resposta é óbvia. Não é honesto e aceitável discorrer sobre as possibilidades e oportunidades de criar cidades e edifícios ideais e eficientes, ignorando como se não existisse uma dimensão contundente e majoritária da realidade. Não a realidade distante e desejável da Noruega e da Dinamarca, mas a realidade próxima e incômoda de São Paulo e Rio de Janeiro, La Paz e Cidade do México, do Brasil e da América Latina. Em inglês, a última sessão do simpósio recebeu o nome de Livable and Resources Efficient Cities. Livable deve ser traduzida como vivíveis, isto é, a condição de poder ser bem vivida, a qualidade de vida, como hoje se costuma dizer. Quão vivíveis e dignas de ser sustentáveis
são, pois, as nossas cidades? Há sempre um risco em simpósios como o de que participamos. Da mesma forma que ocorre nos relatórios das organizações internacionais e nos livros de especialistas, existe o perigo de sonharmos cidades ideais e perfeitas que acabam restritas ao usufruto de minorias de maior renda e poder. Ninguém exprimiu isso melhor do que João Cabral em O Engenheiro. Dizia João Cabral: o engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. O problema dessa abordagem é que ficamos condenados a incansavelmente repetir a frustrante experiência de que participei, mais de 50 anos atrás, como jovem voluntário na utópica construção de Brasília, sonhada como a perfeita capital e agora símbolo de todas as mazelas morais e materiais da sociedade brasileira. A condição para evitar que a frustração se repita é partir da realidade da urbanização do Brasil e da América Latina, que se encontram em posição intermediária entre a dos países maduros e ricos da Europa e América do Norte, de um lado, e da situação da Ásia e África, do outro. Em 1950, o Brasil já ostentava o índice de urbanização de 36%, ponto ao qual somente agora chegaram asiáticos e africanos. Pelo último censo, a população urbana brasileira atingiu mais de 85%, porcentagem superior a muitos países da Europa Ocidental. De 1930 para cá, o Brasil e a América Latina viveram duas explosões complementares e inseparáveis, a demográfica e a urbana. Quando nasci, em 1937, o Brasil tinha 39 milhões de habitantes, em vez dos 191 milhões atuais. E a cidade de São Paulo não alcançava mais que 1 milhão. Na fase mais acelerada, a população brasileira crescia a 3,4% por ano, e a taxa de fecundidade ou fertilidade atingiu 6,3 filhos por mulher. Pelo censo de 2011, a taxa demográfica está baixando para menos de 1% ao ano, e a de fertilidade se situa abaixo do nível de reposição, em 1,9. Em cidades do interior de São Paulo e no Sul, está em 1,5. Isso significa que a população chegará ao pico em 2030, com 207 milhões, declinando em seguida para 205 milhões em 2040, o que não está tão longe como parece. Na etapa selvagem da urbanização, dezenas de milhões de camponeses se viram empurrados para as cidades, em ritmo frenético que desfigurou as vetustas urbanizações herdadas da colônia e pesou de modo destrutivo sobre a precaríssima infraestrutura urbana de serviços. O processo começa a perder força depois de 1970, quando,
espelhando a desaceleração do crescimento populacional, a taxa de crescimento das cidades vai passar de 4,7% ao ano para 1,6% atualmente. Em 2010, o Brasil contava com nada menos do que 878 cidades de mais de 20 mil habitantes e 18 núcleos acima de 1 milhão. A fim de inserir o fenômeno na perspectiva global, é bom lembrar que o processo selvagem de urbanização apenas começa na Ásia e na África, onde alguns, como a China, ultrapassaram recentemente 50% de população urbana, mas a maioria se encontra em posição semelhante à da Índia, com cerca de 1/3 do total de habitantes apenas vivendo em cidades maiores. Impõe-se guardar em mente essas diferenças, pois para nós, temas como o do alarme com a expansão mundial da população para 9 bilhões de pessoas no futuro, ou a aceleração da urbanização asiática e africana, são irrelevantes, a não ser como expressão de demanda crescente para nossos produtos agropecuários de exportação, especialmente os alimentos. Para o Brasil e a maioria de seus vizinhos, a fase selvagem de explosão urbana é cada vez mais coisa do passado. Não existe, contudo, muita razão para se alegrar com a constatação. Seria diferente se tivéssemos tido um mínimo de capacidade de previsão e de políticas proativas que tivessem permitido imprimir alguma racionalidade e humanidade ao processo. Infelizmente, não foi assim que se passaram as coisas. O resultado é que estamos saindo da explosão urbana com um saldo quase desesperador de erros e imprevidência, expressos na terrível realidade de cidades pouco vivíveis em termos de habitações precárias e de alto risco, violência, insegurança de posse imobiliária, bairros primitivos, fora de padrões mínimos de saneamento, mobilidade pessoal em declínio, com as pessoas obrigadas a acordar de madrugada e viajar horas para chegar aos locais de trabalho. A quase totalidade dos relatórios e livros sobre urbanização se distingue pela riqueza de fórmulas ideais sobre o que deveria ser feito em termos de planejamento de grandes eixos de transporte e criação de grandes reservas de terrenos de baixo custo ao longo desses eixos para serem ocupados por bairros planejados e racionais. Quase nada se encontra, porém, do que a nós interessa. Como corrigir o que nasceu errado? E hoje se traduz em formigueiros de dezenas de milhões de indivíduos morando em condições precárias. Não há lugar para ilusões. Como disse o filósofo Kant, de um pedaço de pau torto jamais se conseguirá fazer obra reta e perfeita. Corrigir a realidade urbana torta que herdamos será sempre incomparavelmente mais caro, difícil e insatisfatório do que teria sido evitar os erros quando ainda era tempo. Não temos escolha, entretanto, já que o final da fase selvagem da expansão urbana não significa de modo algum
que não continuará a haver aumento da pressão de crescimento urbano. Somente nas últimas duas décadas, a de 1990 e a de 2000 a 2010, a população urbana brasileira cresceu em 50 milhões de pessoas. A diferença é que, enquanto outrora o maior fator impulsionador da expansão era a migração do campo para as cidades, agora o elemento responsável é o crescimento vegetativo da população, que, embora declinante, fará, por inércia, sentir seus efeitos durante bastante tempo. A maior pressão da expansão urbana se manifestará nas zonas periféricas das 15 regiões metropolitanas e de inúmeras outras cidades de porte diverso. São as periferias que crescem, e nelas se concentra o mais grave dos problemas ambientais brasileiros, o do impacto crescente em vidas e danos materiais dos cada vez mais frequentes desastres naturais. O desafio ambiental do Brasil não é tanto o de mitigar as emissões de gases estufa, controlando o desmatamento da Amazônia, o que, graças a Deus, começa já a acontecer. Mesmo na Amazônia, os maiores problemas ambientais em termos humanos não estão na floresta, mas na periferia miserável de Manaus e de Belém. Mais de 11 milhões de brasileiros vivem ou sobrevivem em aglomerados subhumanos na classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade dos quais no Rio de Janeiro, São Paulo e Belém. Em São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas habitam zonas de proteção ambiental, sobretudo mananciais e Mata Atlântica, margens de represas e de rios. Cifra superior a 100 mil pessoas vive em áreas de alto risco. Os desastres mais frequentes e destrutivos entre nós têm sido as inundações e os deslizamentos, como os que custaram mais de 1.000 vidas humanas na região serrana do Rio de Janeiro um ano atrás. Por conseguinte, o desafio imediato e premente é o da adaptação aos desastres e catástrofes naturais, que se tornarão mais numerosos e graves como consequência do aquecimento global. Em nosso caso, a mudança climática catalisa a ameaça e a transforma em realidade, mas a raiz verdadeira não é a natureza, e sim o homem, que na sua inconsciência e descaso permitiu que gigantescas aglomerações humanas se concentrassem em encostas, topos de morros, margens de rios e zonas inundáveis, lixões envenenados por décadas de criminosa irresponsabilidade. De todas as causas da perigosa situação urbana, de parcela apreciável da população brasileira, a mais importante foi a recusa de aceitar como inevitáveis e até desejáveis a migração e a urbanização, dando-lhes condições de ocorrer de forma racional e humanamente aceitável. Os governos tentaram evitar as migrações, chegando a estabelecer barreiras na entrada das cidades. Negaram-se a contribuir para que aparecesse um mercado bem regulado de terrenos de baixo preço, onde se pudessem estabelecer os migrantes. Os mercados de terrenos
de periferia ou favelas existem, mas são mercados de faroeste, ocasionando direta ou indiretamente crimes atrozes, como o que mencionei no início. A prioridade número 1, portanto, é os governos organizarem esses mercados, mediante regulamentação e fiscalização rigorosa. Em quase todas as cidades brasileiras se dispõe ainda de reservas consideráveis de terrenos, guardados inativos para fins de especulação. Cabe aos governos municipais, sempre carentes de recursos fiscais, tributarem pesadamente a especulação, tornando-a inviável e forçando o loteamento e a venda desses terrenos. Quando não se puder esperar, deve-se recorrer pura e simplesmente à desapropriação para fins sociais, conforme previsto na Constituição e se está fazendo para a reforma agrária. A fim de garantir acesso a esses terrenos, é imperativo a abertura de grandes eixos de transporte rápido, o que apenas deve ser feito após assegurar que os terrenos não serão artificialmente valorizados pelos investimentos públicos. Muito melhor do que desperdiçar dinheiro escasso nessa desnecessária e dispendiosa Copa do Mundo, nossa versão brasileira do circo dos romanos, teria sido empregar esses bilhões em obra útil de favorecimento a milhões de brasileiros. Ademais do mercado de terrenos e dos eixos de transporte, será preciso assegurar que os novos bairros sejam dotados de água, energia, saneamento básico, escolas, postos de saúde, segurança, parques de lazer. Será, sem dúvida, um remendo a um tecido manchado e rasgado por toda sorte de absurdos urbanos. Possibilitará, no entanto, superar a intolerável situação atual, caracterizada pela dualidade de dois setores. Um deles é altamente desenvolvido, até sofisticado, como nos bairros Jardins edificados pela antiga Companhia City, em São Paulo, ou as residências no Lago Sul de Brasília, setor minuciosamente regulamentado, onde não se pode nem construir uma casa de cachorro sem ter de pagar propina aos fiscais da prefeitura. O outro setor é o das periferias, selvagem, abandonado, esquecido, Babel urbana edificada sobre o lixo e a abjeção. Insisti em chamar a atenção para este problema central, por temer que, se nos deixarmos absorver pela discussão de condições ideais, vamos acabar, uma vez mais, reproduzindo a dicotomia, como em Brasília, entre cidades sustentáveis e vivíveis, ao lado de outras que não merecem o nome de cidades. Isso mesmo será, em longo prazo, insustentável, porque, como estão descobrindo os moradores do Morumbi ou da Zona Sul do Rio, a realidade de Paraisópolis ou do Morro da Rocinha não lhes permitirá dormir tranquilos. Chega, porém, de discursos. Hoje é dia de Santo Antônio, de Lisboa ou de Pádua. Num dos seus sermões, recolhido na leitura da liturgia de hoje, afirmava o grande pregador, e eu cito o sermão de Santo Antônio: a palavra é viva quando são as obras que falam. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras.
Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Assim seja. Muito obrigado. Senhor Recupero, o senhor colocou um objetivo muito alto para nós. Olha, para terminar essa sessão, a reação da audiência foi maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado por nos lembrar dos desafios que nós temos e o que nós ainda temos que enfrentar. Muito obrigado por nos lembrar que nós não estamos aprendendo com a experiência passada e entendendo bem que a sua frustração, como as coisas estão indo, deveriam ter sido feitas e têm ainda que ser feitas, mas não foram feitas. Eu não estou dizendo que o senhor não está provendo aqui coisas que não possam ser feitas. Nós estamos vendo nessa discussão juntos e nos anos a vir, no porvir, nós podemos aprender dos nossos erros e podemos evitar os erros. E, então, nós talvez possamos pegar dessas suas mensagens e levá-las para o Rio. Vocês são todos ativos, e o senhor, tanto no Rio quanto no Johannesburg, foi muito ativo. Nós esperamos que as comunidades ouçam o que está sendo colocado hoje, nas próximas semanas também, e vejam e aprendam, como nós vimos nessa audiência aqui, que o senhor tem a mensagem correta e expressa a sua frustração, que é a de milhares de pessoas. Nós vamos discutir isso mais tarde. Agora, eu gostaria de apresentar rapidamente, para colocar as pessoas no contexto, antes de chamar os nossos parceiros para o painel, os panelistas. Agora, nós temos um desafio sem precedentes no mundo com relação à sustentabilidade, com o crescimento da população crescendo rapidamente, não é? E ênfase colocado no crescimento da economia. Nós precisamos, então, que os nossos recursos da terra, energia, água, têm que ser melhores usados. E nós temos, então, o padrão de vida de alguns melhorando muito, mas tem aceleração também de resíduos e poluição do meio ambiente, e porque nós temos mais bens sendo consumidos, então nós temos mais resíduos. É a maneira de ver esse aspecto, do que esse passo de sustentabilidade, e nós temos um approach holístico a isso. Neste caso, nós precisamos entender bem o link entre a água e o resíduo e a energia, e como nós podemos gerir isso de maneira sustentável. Os recursos e a eficiência do mesmo, acreditamos, representam oportunidade crítica para ver esse desafio quanto à necessidade e o uso e o desperdício de água e energia, digamos, a poluição da água, combinado com o desperdício da energia, e como é que nós temos que fazer para suportar uma economia verde. Nós temos, então, o impacto do meio ambiente aumentando, e nós temos aquele resíduo que, às vezes, tem que ser visto diferentemente. Com certeza tem que ser visto como uma maneira de fazer uma gestão e de reciclar e de gerir. Talvez no Rio e em Johannesburg nós não tivemos ainda, ou os líderes não ouviram o que deveria ser implantado. Como o senhor Recupero disse, nós não aprendemos o suficiente. Então, a economia cresce, há centros de inovação, as cidades podem ajudar a ter mais eficiência através de políticas formuladas e implantando soluções que sejam eficazes e sustentáveis. As lideranças fortes e governança forte, essenciais para resultarem coisas que possam encontrar políticas, e nós temos mudanças e também um comprometimento de todos os stakeholders para um plano para o meio ambiente, para o planeta. Nós temos, então, as cidades, nós temos que ver os recursos e as eficiências, quais são os elementos-chave de boa governança, boa liderança, o seu approach, o seu paradigma aqui. Nós temos
as cidades e todas as legendas internacionais e internacionais e todas as eficiências no desenvolvimento da economia verde e, finalmente, incluindo todos os stakeholders na negociação, sem negligenciar, que isso é muito importante, o conhecimento, a informação e a comunicação e a conscientização. Vou resumir em 3 palavras, eu vou pedir informações e perguntas sobre isso. O que eu acredito que nós precisamos, além de legislação, nós temos muita legislação. Nós precisamos ver em nível internacional e nacional e municipal. Eu acho que nós temos pilhas de regulamentos e que a gente nem tem condição de implantar. E nós temos incentivos, muitos incentivos, que nem precisavam, não tinham relação com aquelas políticas e eram colocadas em stakeholders que não eram aqueles que deveriam ter. Então, não se tornou nem realista, nem viável. Por que a gente não teve a capacidade de fazer isso? Provavelmente porque a gente não estava comunicando direito, entendendo a língua, colocando de uma maneira que pudesse ser eficaz e implantada eficazmente. Nós não estávamos dando condições e ferramentas para tal. Nós fizemos uma parte e nós negligenciamos o resto. Esperamos que outras pessoas fizessem nossa obrigação. Então, acho que essas 3 palavras estão aí, vocês já conhecem, mantenham-as em mente. As pessoas acreditam que o conceito de retenção, digamos, eu chamo que são coisas diferentes. Nós falamos de varetas, nós falamos de, ao mesmo tempo, cenouras e falamos de tamborim. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas não tentam. As pessoas, você coloca as regras e elas permanecem ali na gaveta e ninguém olha. Sem dúvida, incentivo, você dá a cenoura para o cavalo, ele vem comer, ele tem incentivo. Tem que ser ganho-ganho, não é só dar a cenoura, o cavalo tem que fazer a parte dele. Então, nós temos que ter condição para isso. E o tamborim é uma coisa que vocês entendem muito bem, não é? Dos continentes, a África e a América Latina. Por uma simples linguagem, vocês gostam de música, vocês gostam de dançar. E o tamborim simplesmente é barulho e ritmo. Barulho, ouvem. Não, agora, sabem que está acontecendo um barulho. Ritmo é juntar e dançar. Você e o seu parceiro estão fazendo uma coisa junto. Isso é legal e você quer repetir. E essas são as condições que você levam para exigir que as coisas sejam feitas. Eu acho que 50% do mundo está relacionado com tamborim, informação, comunicação, ter capacidade de prestar atenção, de aprender. Nós estamos focados em políticas, nós estamos focados em regulamentos e leis, algum incentivo, e nós acreditamos que está pronto, é assim que funciona. É por isso que eu acho que está claro a frustração do senhor Recupra e também a frustração de vocês. O senhor Recupra tem grande experiência e nós estamos aqui ainda no passo 1 com os mesmos problemas, porque estamos repetindo os mesmos erros. Assim. Essa é uma pequena apresentação. Eu espero poder focar e ter perguntas agora. Eu vou chamar agora nossos panelistas, participantes desse painel. Eu não vou fazer apresentação. Permitam-me que eu vou mudar um pouquinho as regras hoje, porque as pessoas já estiveram aqui, já foram apresentadas. Então, agora eu chamo a ministra do Meio Ambiente da cidade, o ministro do Meio Ambiente da cidade do México, senhor Delgado. Senhora Elizabeth França, secretária adjunta da habitação do município de São Paulo. Prefeito Gilberto Kassab. Thank you very much. Então, nós temos a senhora Delgado, desculpe, que é representante. O senhor Jason Hackett, do Conselho Americano de Green Building. E, por último, não menos importante, o senhor Kim Sin-hon, de Singapura, da autoridade no Departamento de Construção. Assim, temos aqui um painel muito interessante
Nós, infelizmente, não temos o setor de negócios, mas poderá haver perguntas relacionadas, que verá pessoas que estão na plateia do setor de negócios. Eu tenho certeza que vocês gostariam de discutir com o seu embaixador por horas, mas não vai dar, sabe, oportunidade em outro dia, tá? Depois disso, vocês podem, talvez, prendê-lo para uma discussão por mais um pouquinho aqui com vocês. Agora, eu vou começar com uma pergunta, senhor embaixador. O senhor tem expressado a sua frustração, não apenas vis-à-vis São Paulo, Brasília, mas também com relação ao mundo. O que nós estamos fazendo no Rio hoje, nesse encontro, e até o final da próxima semana, nós chegaremos, ou esperamos chegar, com alguma coisa que será um pouquinho mais realista do que 92, ou em Joanesburgo. Assim, pela sua experiência, o senhor tem uma mensagem para mandar para os líderes? Eu gostaria de perguntar, agora no início, em questão do tempo, se o senhor tem uma mensagem para mandar para eles, para fazer alguma coisa que seja realista, que faça a diferença, para melhorar a sua frustração, o que o senhor diria? Para diminuí-la? Qual seria a mensagem? Ok. Bastante sintética, eu diria que o resultado mais importante que se pode esperar da parte oficial da conferência seria uma decisão de estabelecer metas de desenvolvimento sustentável. Metas significam datas com prazos, com quantidades, da mesma forma que se fez com as metas do milênio sobre desenvolvimento em geral. E entre essas metas, obviamente, teria que haver não só metas sobre energia limpa e renovável, sobre água, sobre florestas, sobre solos, mas metas sobre cidades, sobre construção. E eu destacaria, então, em ambos os casos, no caso das cidades, a realidade da maior parte dos países em desenvolvimento, que é a que eu descrevi, a realidade de populações gigantescas que não têm acesso até hoje a condições de moradia dignas, e, no caso das construções, metas que permitam edifícios cada vez mais econômicos em recursos, na utilização da energia, por exemplo, na utilização da água, portanto, um sistema de construção que possa atingir dois objetivos. De um lado, a mitigação, isto é, a redução das emissões para evitar os futuros efeitos de mudança climática. E, de outro lado, a adaptação aos desastres, removendo as habitações de zonas perigosas, de zonas críticas. Portanto, se isso se fizer, não só em caráter mundial, mas em caráter de cada país, de cada região, de cada cidade, pela primeira vez nós vamos dispor de critérios, de medidas claras para poder medir se estamos avançando ou retrocedendo. É o que me parece o mais importante. Muito obrigado. Thank you very much, and hopefully they will listen to you. Eu espero que o ouçam. Senhora Delgado, há menos de 2 anos, você esteve no Fórum Mundial de Prefeitos e, como resultado disso, você desenvolveu um pacto para a Cidade do México.
E muitas cidades, muitos prefeitos estão se comprometendo com esse pacto, assinando esse pacto. O que há nesse pacto que pode contribuir às cidades com eficiência de recursos, que possa dar um papel de liderança às cidades, não apenas em termos de estratégias locais, mas como estratégias globais ou nacionais? Muito obrigada. Essa iniciativa é muito importante para as cidades, porque as cidades vêm atendendo todas as convenções de clima da ONU e outras questões com relação ao desenvolvimento sustentável nos últimos 20 anos. Mas os cities não são partidos de um acordo ou conversão. Por outro lado, nós temos cidades que são responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Como nós já entendemos, nós estamos nos desenvolvendo de maneira ruim. Nós precisamos recuperar o nosso caminho para a sustentabilidade. E nas mãos das cidades, nós temos muitas atribuições que são responsabilidades no nível local. Nós estamos gerenciando os resíduos, a água, as políticas para construções sustentáveis, estamos também gerenciando todos os sistemas de transporte e estamos esperando por um acordo internacional, sim. A Prefeitura da Cidade do México, com mais 130 prefeitos em 2010, nós assinamos esse pacto na Cidade do México, que é muito interessante porque as cidades estão seguindo adiante num sistema paralelo de acordo internacional, que é um acordo específico que vai mitigar as emissões de gases de efeito estufa nas cidades e também irá adaptar as cidades às novas condições que estamos enfrentando com a mudança climática hoje em dia. Quando, portanto, um prefeito, uma prefeita tem um desastre natural na cidade, é muito comum que a federação ou que o governo nacional possa ajudar, mas a fase política desse problema é muito dificultosa. Os prefeitos, então, têm ciência de que será um problema que eles têm de resolver. E aí há esse pacto. E nesse pacto eles estão comprometidos com pontos específicos que eu quero mencionar porque são muito interessantes. O Pacto da Cidade do México não é apenas uma declaração política, não. Os governos estão comprometidos, governos de 142 cidades, para desenvolver estratégias, adaptar as cidades, mas também estão comprometidos a reportar, no esquema MRB, o que estão fazendo. Assim como o senhor embaixador mencionou, eles estabelecem medidas que serão avaliadas ano após ano, e agora nós já temos um orçamento de quanto nós podemos gastar para adaptar e mitigar os planos das cidades. É muito estimulante ver as cidades progredindo nesse grande desafio da mudança climática e também inspirador. Os governos nacionais estão sendo inspirados a se movimentarem nessa mesma direção. Muito obrigado. Eu espero que possamos encontrar oportunidades para cooperar em conjunto, porque eu estava discutindo isso com você durante o almoço a respeito da eficiência de recursos e depois falarei sobre isso. A senhora Inês Magalhães, desculpe, estou pronunciando errado. Magalhães, desculpe, deveria ter perguntado antes. O Brasil agora está assumindo uma posição importante perante ao mundo. Estará recebendo esse encontro, essa cúpula, também está expondo, o Brasil expondo o que vocês estão fazendo de bom e de ruim. Eu não vou lhe perguntar sobre as coisas ruins, eu acho que o senhor Recupero já nos despertou aqui a respeito de vários fatores, mas claro, há coisas boas. Então, o que vocês fizeram que podem compartilhar com o mundo, aqui no seu país, para promover maior eficiência de recursos? No mundo que tem restrição de recursos e desafios com relação ao clima, o que podemos usar que possa ser aplicado em cidades?
Queria dizer que eu tenho concordância absoluta com o diagnóstico que o embaixador Recupero colocou, né? E eu acrescentaria que, na verdade, o produto que o embaixador com tanta propriedade descreveu, ele é fruto de um processo de urbanização que foi baseado no acesso e reprodutor, no acesso desigual da terra. Acho que essa que é uma questão fundamental. Então, para alterar, né, que nós falávamos de manhã, alterar essa matriz de desenvolvimento urbano, ela é condição para que a gente enfrente esse quadro tão bem descrito pelo embaixador. No caso brasileiro, eu não me atreveria a falar nas questões de energia, né? Reforçaria, evidentemente, o esforço de ampliar a utilização de fontes de energia renováveis que nós temos, mas eu queria reforçar aqui naquilo que eu acho que o Brasil tem tido uma clareza e tem tido a oportunidade no último período de estabelecer instrumentos, que né, pensar para nós, né, do Ministério das Cidades, pensar cidades e cidades sustentáveis, ou um desenvolvimento urbano sustentável, sem dúvida, atacar o passivo urbano produzido por essa desigualdade de desenvolvimento que o Brasil teve. Então, na verdade, a maior contribuição que a gente pode fazer ao meio ambiente hoje é ter o tratamento adequado desse passivo que se criou. E esse passivo, acho que temos instrumentos importantes, né? Os investimentos hoje, que, em parceria com estados e municípios, estão sendo feitos na urbanização dos assentamentos precários, como bem mencionou o embaixador, são fundamentais. Nós temos hoje, em execução, perto de 50 bilhões de reais, né, contando o que será investido em 2014, para urbanizar assentamentos precários, né, num conceito, e certamente a Elizabeth França vai falar aqui da experiência de São Paulo, num conceito em que agrega não só a recuperação ambiental, como também um esforço de fortalecer o tecido social dessas comunidades, para que elas possam aí ter as oportunidades de inclusão produtiva, de melhoria da sua educação formal e de melhoria de renda. E também, num outro eixo do enfrentamento da questão urbana, a produção em escala de habitação. Nisso, eu acho que há desafios, não registrar as coisas más que a gente está fazendo, mas acho que há desafios que permanecem. Há desafios que têm a ver justamente com a alteração desse modelo de reprodução das cidades, né? A governança, a participação e a parceria com os municípios, no sentido de que, ao planejar suas cidades, esse planejamento preveja não mais a segmentação de áreas residenciais, não mais o apartamento dos mais pobres, mas que essas cidades sejam desenvolvidas num novo modelo que não só não demande tanta mobilidade, mas que tenha aquilo que a cidade pode oferecer de melhor nos seus equipamentos, na distribuição igual, mais igualitária dos investimentos públicos. Esse é um desafio que ainda permanece, né? Ainda que nós estejamos, neste momento, implementando uma meta bastante ousada de contratação de 2 milhões de moradias até 2014, de um total que deverá ser até 2023, não
com participação exclusiva do poder público, de mais de 23 milhões. Então, acho que esse é um marco diferencial importantíssimo no momento de discutir com o mundo a posição brasileira. Quer dizer, para nós, né, nós temos uma situação hoje de enfrentamento do que as cidades europeias fizeram há 50 anos atrás. E que, portanto, hoje, quando eu falo da necessidade da economia de energia num edifício verde, eu, na verdade, estou falando da necessidade de que não mais o selo e a expressão de um edifício verde seja a personificação dessa estratégia, mas que ela possa ser uma estratégia implementada de maneira em escala, enfrentando a pobreza, que é um dos nossos maiores desafios no momento no país. Acho que essas são as questões que eu colocaria. E os instrumentos que estão disponíveis hoje são importantes, mas, sem dúvida, ainda são insuficientes para este enfrentamento tão grande. A minha fala hoje de manhã, ela é muito no sentido de que eu ficaria muito feliz, e nós estamos fazendo, o governo brasileiro, por meio do Ministério das Cidades, do Ministério do Meio Ambiente, alguns parceiros da iniciativa privada, alguns parceiros aqui presentes, ficaria muito feliz que, se ao fim da Rio+20 nós tivéssemos, além das metas que o ministro colocou, a organização do que seria essa matriz clara de como implementar a estratégia brasileira de cidades sustentáveis, identificando cada um dos atores e cada um dos eixos necessários à implementação de uma plataforma ampla. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigado. A senhora Elizabeth França. Acabamos de ouvir dizer que há uma estratégia nacional para as cidades, com algumas políticas, alguns elementos, e também reconhecemos o fato de que há algumas fraquezas, coisas que ainda devem ser feitas. Sem entrar em questões aqui internas, você considera que essa política nacional para as cidades responde às suas necessidades no seu nível como uma cidade? E o que você considera como responsabilidade? O que você tem que fazer? Coisas que o governo não deve participar para tornar uma cidade verdadeira. A brilhante apresentação do nosso embaixador Rubens Recupero. A posição do setor público, ela pode ficar um pouco difícil, porque há uma tendência da sociedade brasileira de colocar como responsabilidades dos atuais governantes, nos todos os níveis, de todo o passivo da urbanização brasileira feita da forma que foi, e não poderia ter sido de outra forma, na minha opinião, desde a década de 50. Então, o passivo da cidade de São Paulo ele é bastante grande. Nós fizemos acho que já na linha do que o discurso do embaixador colocou e da sua pergunta, nós temos que ter políticas de boa governança, metodologias de trabalho e transformar essas questões da intervenção na precariedade urbana em metodologias adotadas de forma a cumprirmos metas estabelecidas. Então, em 2005, São Paulo deu início a um plano municipal de habitação. Esse plano municipal ele é um trabalho de formiguinha, porque nós visitamos todos os assentamentos precários da cidade, são 2.000 assentamentos, onde vivem com maior ou menor precariedade, não são todos com a mesma precariedade, alguns vivem em área de risco, mas outros apenas não têm a regularização fundiária. São 3 milhões de paulistanos. Mas não é tão trágico como alguns jornais e acadêmicos costumam publicar. Os 3 milhões de paulistanos ocupam 10% da cidade de São Paulo. Nós somos 1.500 quilômetros quadrados,
os assentamentos precários ocupam 136 km². Então, não é uma precariedade destruidora, como se alarma em certos órgãos de publicação de estudos sobre o urbano brasileiro. E, a partir dessa leitura, estabelecemos um plano de ação distribuído em 4 gestões municipais, onde estão sendo feitos investimentos com a ajuda do governo federal, do governo municipal, na urbanização de favelas, regularização, construção de novas unidades, quando necessário. Eu acho que São Paulo deu um grande passo em 2008, quando, a partir da organização da sociedade civil, a Câmara Municipal aprovou o plano de metas governamental, e nós temos no nosso plano de metas que cumprir os números, e já até atingimos as 4 metas vinculadas a assentamentos precários, que são de urbanização, regularização fundiária, urbanização nas áreas de mananciais. Um plano de metas que é acompanhado passo a passo pela sociedade. E o grande também passo que nós demos é fazer uma política que é compartilhada acima de possíveis diversidades que possam haver, políticas partidárias, com os outros níveis de governo. Sem dúvida, a cidade de São Paulo não daria o passo que deu. Nós temos hoje cerca de 160 mil famílias beneficiadas em obras de urbanização de assentamentos precários, eliminação de riscos, etc., sem o apoio do governo estadual e do governo municipal. Nós trabalhamos muito conjuntamente, então, a política nacional, que tem o seu Plano Nacional de Habitação, com certeza, nós somos antenados com o governo federal, com o Plano Estadual de Habitação. Claro que a política nacional, ela observa padrões nacionais. Então, nós sempre estamos conversando, discutindo, fazendo pressão junto à Inês e o Ministério das Cidades, porque a gente adapta aos padrões da cidade de São Paulo, que são, assim como a cidade do Rio, Minas Gerais, metrópoles mais complexas, onde você não tem terreno, 50% do município está em mananciais e coisas do gênero. Mas acredito que o Brasil tem muito a mostrar na Conferência do Rio +20, no que diz respeito à política que não é mais política habitacional. Eu acho que é uma política urbanística e habitacional para consertar um padrão de urbanização que foi o possível na década de 50. Nós não poderíamos ser como a Europa pós-guerra, quando todos os territórios estavam destruídos e, com o apoio americano, se construíram milhões de novas casas. Nós trabalhamos em territórios pré-existentes, onde a população construiu ao longo de décadas suas casas, suas famílias, suas redes sociais, e temos que respeitar isso. E eu diria, Paraisópolis é uma das áreas que estão sendo urbanizadas. Hoje, em 2010, nós temos, ao contrário de 2005, quando tínhamos 20% da população com acesso à água e esgoto, nós temos 90% dos moradores de Paraisópolis com acesso à água e esgoto. Ao contrário do Morumbi e do Real Parque ao lado, que tem só 60% de coleta de esgoto. Então, eu diria que, como os moradores do Morumbi se preocupam, às vezes, com os moradores de Paraisópolis, os moradores de Paraisópolis, essa é a mensagem, também, às vezes, devem se preocupar com os seus vizinhos poluentes. Muito obrigada. Thank you very much. E obrigado também por mostrar que as cidades podem ser um problema, mas também parte da solução. E nós precisamos aprender com isso para passar à frente. O Sr. Jason
Quanto ao Conselho do Edifício Verde, que é muito conhecido pelo sistema que se fez com relação aos edifícios, que é conhecido como LEED, é o sistema de taxação. Então, certo ou errado, ali está o sistema, e isso implica em um certo número de medidas, pontos legislativos, onde você melhora a eficiência energética, principalmente com relação a isso. E também uma perspectiva legal, quais seriam, então, os impedimentos que você viu nos Estados Unidos e pela sua experiência em outros países, porque o seu modelo foi copiado em outros países, você está compartilhando com outros países, como é que você fez e conduziu isto? Obrigado. Agora está funcionando. Muito obrigado. Eu quero um momentinho para saber que a SPPI e os organizadores, eu quero agradecer por estar aqui, é ótimo fazer parte desse painel, e eu também quero agradecer o Courtney pela liderança, que foi tremenda em nível global. E você perguntou uma ótima coisa, e você disse 3 palavras. Eu pensei que você iria dizer negócio como sempre, business as usual, porque o foco que nós temos aqui, principalmente do embaixador, que nós estamos combatendo o business as usual, nós estamos combatendo o status quo. E isso me lembra, toda vez que eu entro nessa batalha, e eu quero colocar, então, que a mudança é necessária, e é difícil de fazer isso. E acho que Albert Einstein tem uma citação que diz: colocando um exemplo não é a maneira principal, é simplesmente o único meio. Então, o exemplo é o que vale. Você colocou um programa com o sistema de Green Building que abraça a definição da liderança e de uma maneira que o mercado aceite e entenda aspectos de água, energia, qualidade do ar, material, recurso, e reconhecer a liderança. É muito simples o cálculo, mas precisa você ter mudanças no mercado nos Estados Unidos. E o que está aqui na mesa? Nós falamos dos problemas. Greg falou sobre o aspecto econômico do Green Building. O que é o status quo? Nos Estados Unidos, este é perder 130 bilhões por ano. Assim, nós fazemos tudo o que podemos para facilitar a liderança. Isso nos leva nessa política e não apenas nos Estados Unidos, não apenas para as localidades pequenas, no governo, em nível internacional, e você vê no Triple C, e também no Rio +20, em todos esses lugares. É super importante, mas o que é mais importante que eu já aprendi com o tempo quanto às políticas, primeiro, a mais importante, você tem que fazer direito, como o embaixador mencionou. Se nós queremos evitar o erro, nós temos que ter a política, nós vamos mudar o comportamento através de incentivos, nós temos que fazer um projeto de política muito bem feita. E nós já temos experiência de fazer errado, infelizmente. Por exemplo, nos final dos anos 70, nós tivemos um projeto para wind power e o incentivo foi, a métrica do mesmo foi feito de turbinas. E o que aconteceu? Muitas turbinas foram construídas uma perto da outra na Califórnia e aconteceu. Não funcionava porque o vento passava só por algumas. Então, nós temos que ver que os projetos, as políticas têm que ser feitas de maneira correta e colocadas corretamente. Porque as políticas, as características que nós temos podem ser genéricas, podem ser generalizadas, mas elas têm que levar de cidade para cidade. E nós temos que ser digeridas em nível local. E, primeiramente, quando nós falamos, como eu comecei trabalhando com o USTVC, eu fui numa cidadezinha em Arkansas, onde nós temos o Walmart ali, e eu estava falando com o prefeito, e eu já tinha falado com centenas de prefeitos, e ele falou, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter um bônus de densidade, não vai custar nada, você vai ter mais densidade por aquele edifício, então vai ser verde, e eles vão ter mais bônus. Tá bom, sim, mas não
criamos nada, que não construímos nada de 4 andares. Tá bom, vamos fazer então um programa de licença. Então, se você está dentro do projeto de verde, eu gostei da sua ideia, Jenson, mas esse processo de licença aqui só leva uma semana. Então, você tem que fazer o projeto da maneira correta, para o povo correto, na cidade correta, porque senão você não vai ter o resultado que você pede. Isso é mudar o status quo. Mr. Kien Seng-ong, de manhã, quando nós falamos sobre o estado, a cidade de Singapura, foi considerado por algumas pessoas em certos setores com exemplos, com exatamente o que Jason se referiu agora. As cidades constituem sistemas complexos que requerem muitos stakeholders, abordagens distintas. E como é que isso funcionou em Singapura? Colocando os diferentes stakeholders de maneira que você estava, então, com exemplos com relação à água e edifício, e você pôde partir daí, dos exemplos. Coloca ambos, quem sabe funciona melhor. Sim. Obrigado pela pergunta desafiadora e interessante. Em Singapura, eu acho que nós temos a vantagem de estar numa cidade que é um estado muito complexo. E quanto a políticas, colocação de políticas, há normalmente um processo de consultoria. Nós consultamos os stakeholders e esse processo foi intensificado todos esses anos, onde as pessoas começam a ter uma decisão sobre essas políticas. Eu acho que, às vezes, colocar uma política, uma regra, leva um tempão. Mas, assim, também você se ajuda, porque você manda a mensagem para todos os stakeholders, quais são as prioridades, quais são, então, os pontos que você pode fazer um bom negócio. O que é importante para a liderança é ter uma boa visão, para que todo mundo fique com as coisas claras, quais são os objetivos a serem conseguidos e os ativos, e todos movendo na mesma direção. Em Singapura, principalmente, nós temos uma vantagem. Nós somos uma pequena complexidade em termos de cidade. Assim, essa estratégia envolve fazer uma espécie de experiência, experimentação, uma adaptação tecnológica. E também um processo de documentação. Nós documentamos as experiências e acho que isso nos ajuda a criar o verde, trabalhos verdes, tanto em Singapura quanto nas comunidades internacionais. Eu acho que, além disso, nós colocamos um conjunto de medidas para a capacitação dos edifícios. A minha organização, nós temos esse objetivo, mas é um dos pequenos e poucos que estão trabalhando com building capacity na região, que tem as suas políticas que são colocadas, ver-se eficiência energética, como tocar as cidades, como fazer a gestão verde, etc. Então, meus colegas das cidades, como tem 2 programas, por exemplo, objetivos para prefeituras, para os altos executivos, para o setor público e algumas colocações dessas políticas, nós temos compartilhando e sendo presentes em Singapura também. Por isso é que nós podemos ali dar como exemplo. Outras cidades são diferentes. Nós temos limites em termos de governança por maiores regiões, porque nós temos ali 700 metros quadrados. Digamos,
Nós passamos uma experiência positiva, mas também nós mostramos os lados negativos para compartilhar. Eu acho que, em resumo, é muito crítico envolver todos os stakeholders, digamos, como o Árabe mencionou, precisa-se passar a mensagem para frente para todos os stakeholders, para que nós possamos olhar junto o programa e o objetivo seja comum. Singapura desenvolveu um sistema de taxação bem específico, bem único. Seria muito fácil pegar o que os Estados Unidos fez e tentar adaptar em Singapura. Mas você decidiu desenvolver algo que seja único, maior, e foi copiado e foi aplicado em outros países. O que levou você a ter o seu sistema específico de taxação? Quando nós começamos o esquema, nós fizemos uma abordagem e nós visitamos muitos desenvolvedores e nós tivemos, então, uma ferramenta para Green Building e nós começamos a ver o que estava sendo feito na Austrália, Green Star. Então, nós desenvolvemos um sistema que é customizado, é dedicado, é relevante para o contexto local. Eu acho que incluindo aspectos culturais, a economia e funções locais. Isso faz parte das condições e dos critérios com relação ao verde e, às vezes, não são muito viáveis para ser copiados, porque são bem locais. Então, nós fizemos uma espécie de piloto para determinar quais seriam os critérios que fariam sentido para Singapura. Digamos, para o nosso tipo de clima, que é tropical, quente, úmido. Então, foi uma jornada. Os critérios passaram por várias melhorias, por ajeito daqui, ajeito dali. Então, eu acho que isso é um indicativo que nós estamos no processo de proteger a nossa cultura. Mas a prioridade se moveu de acordo com as questões atuais. Em resumo, mudança de clima, da redução do CO2, o ênfase foi colocado na eficiência energética. E nós passamos, então, mais alto e mais alto para novos programas durante os anos. Então, a expectativa que nós temos é enfatizar que nós estamos também colocando um regime. É bom fazer um projeto como verde, mas se você não operar e não fazer a manutenção como edifício verde, a coisa não vai funcionar. Todo o potencial do edifício vai por água abaixo. Então, nessa região, essa parte de manutenção é muito crucial. E nós temos que ver os engenheiros que são capazes de fazer isso, fazer um projeto de acordo. Eu acho que vocês já viram como é que nós fazemos, vários outros países copiaram. E provavelmente é uma maneira de ajudar os próprios países que estão nos copiando a achar para eles a melhor forma, digamos, com as diferenças climáticas. Digamos, um edifício verde por si, pela cultura, pelo contexto da cultura, nós estamos felizes em compartilhar com outros, com os países que são nossos vizinhos, porque aquele exemplo é bom. Observando soluções locais, que são necessidades locais, mas você compartilha com outros países e um aprende com o outro. Digamos, eu concluo, como o embaixador Recupero falou, e nós estamos trabalhando muito com a indústria, os senhores trabalharam muito com a indústria para assegurar que se tem eficiência energética levada em consideração. Você tem bons exemplos da iniciativa industrial para melhorar a eficiência e promover cidades verdes? E qual seria, então, um resultado satisfatório? Ok, nós temos muitos bons exemplos. Jason está falando. Primeiramente,
ICBC representa 10 mil membros, organizações que são de negócios, pequenos negócios e grandes negócios, representando metade do Fortune 100. E, em termos de o que nós trazemos para as pessoas e para os negócios, é muito semelhante o que o presidente Clinton fez 20 anos atrás. Clinton fez. Ele falou: olha, uma economia forte e um ambiente limpo andam mão em mão. Eles andam de mão dadas. Então, nosso comprometimento com o negócio e também a reciprocidade, nesse caso, houve o outro lado, correspondendo também. Eu vou lhe dar um exemplo rápido, que é recente. Eu mencionei Clinton porque você viu o que se fez na missão global quanto aos Estados Unidos, fazendo comprometimentos com relação ao setor privado, ajudando a criar novos empregos e recuperar a economia. Então, nós falamos com companhias muito grandes no Vale do Silício, Google e outra, Genentech, que são uma das maiores companhias, Adobe, SAP, e outros que estão ali no Vale do Silício. E eles falaram: olha, há uma jornada presidencial nos Estados Unidos quanto ao desafio desses green buildings, 20% de redução. Não há tempo para isso. Nós estamos falando com essas companhias: olha, quero fazer qualquer coisa melhor e maior para a Califórnia, para vocês liderarem isso. Assim, nós chegamos com a California Big Best Challenge, quer dizer, desafios para a Califórnia quanto aos edifícios. E o que nós fizemos em termos de imobiliário, nós tivemos 20% de redução na redução de energia e de água e 20% de redução quanto ao resíduo. E nós fizemos isso em 2 anos ali. Então, é incrível. Se você tiver uma relação boa de negócio, amigável, lógico, sem dúvida, não é confronto, é concorrer de maneira limpa. Então, nós estamos falando sobre edifícios, nós estamos falando de ativos. E esse ativo, o que se distingue, como o Greg falou, é mais poderoso economicamente. Ele fala no mercado. Mas, de novo, se você tiver ali em negócio um comprometimento e você tira as barreiras, você pode fazer isso. Nós já ouvimos em todos os estados do país e pelo mundo afora. Nós fizemos internacionalmente em tantos lugares. Eu acho que em 120 países já foi aplicado, porque muitos desses negócios são internacionais no seu escopo. Assim, eles estão fazendo projetos que são considerados líderes em todo o mundo. E a próxima pergunta será para o senhor, porque o senhor Elizabeth e Marta representam o mesmo tipo de cidade e autoridades no contexto federal. Assim, a minha pergunta é para as senhoras, para ambas. Como é que é qualificado a relação construtiva e de sucesso entre agências e os ministérios para nos termos, então, a promoção da eficiência com responsabilidade bem clara? I mentioned in my previous answer that Brazil is crossing a stage. The relationship among the 3 levels of government have advanced in a very unique way, obviously, because we are progressing democratically since 88 in new constitution, but Brazil. Peculiaridade, quando nós construímos a Constituição de 1988, do retorno ao regime democrático, a Constituição centrou muito as decisões nos municípios. Os municípios são poderes extremamente fortes no Brasil. A vontade municipal é poderosa. E eu acredito que o século XXI ele é o século do poder das cidades. O governo federal e o governo estadual ele tem mais
a dimensão da organização legislativa, pelo menos é assim que é no Brasil, da regulamentação, do que tange ao Brasil como um todo, restando ao município a implementação das políticas. Então, não há como não ser boa essa relação. Claro que o Brasil tem um problema enorme, que é a distribuição de recursos. Hoje, todos os recursos arrecadados na cidade de São Paulo, nós ficamos apenas com 7% dos recursos. Então, isso tem que ser resolvido ainda numa revisão da regulamentação financeira, da distribuição dos recursos financeiros no Brasil. Se o município cabe a maior responsabilidade pelo cuidado com o seu território, também deveria caber a maior parte dos recursos arrecadados. Então, essa problemática não é fácil de resolver, por motivos óbvios, mas o grande avanço da cristalização e da democrática brasileira será esse, onde os municípios têm os recursos que são recolhidos no seu território. Mas, em termos de relação, acho que a Constituição ela nos garante essa vivência pacífica e construtiva. Nesse sentido, me parece que as boas práticas desenvolvidas em algum dos nossos milhares de municípios são ou devem ser aceitos pelo governo federal e governo estadual, da mesma forma que as boas práticas que os governos estadual e federal tenham em seus territórios devem ser compartilhadas com todos os municípios. Eu acredito que o Brasil hoje tem uma boa política de compartilhamento de boas práticas. Uma coisa que você aprende no Rio de Janeiro, traz para São Paulo, ou vice-versa. Eu acho que, por exemplo, a aprovação do plano de metas na cidade de São Paulo, isso ter virado uma lei e os prefeitos terem que cumprir o que eles se propõem na campanha eleitoral na televisão, é uma prática que deveria ser seguida em todos os municípios brasileiros. Eu acho que os avanços na legislação ambiental do Estado de São Paulo, que às vezes pode parecer excessivo, etc. e tal, ele hoje nos permite ter cidades que não são ainda, mas devem ser ambientalmente sustentáveis. E outras práticas que eu acho que a gente ainda deve aprender a compartilhar. Por exemplo, o Brasil vai ter que resolver o seu problema metropolitano do uso excessivo de automóveis, que, na minha opinião, pode não ser o maior, ele é emissor de CO2, embora eu acho que São Paulo seja. Isso é o maior problema que a cidade tem que enfrentar. Não tem o menor sentido a gente viver numa sociedade no século XXI em que cada família de classe média acima tenha que necessariamente ter 4 carros na garagem. Esse não é mais um modelo ambientalmente aceitável pelos países, e acredito que um grande passo da Rio+20 seria estabelecer uma meta para essa questão do uso desenfreado do automóvel particular, que está até constituindo um fundo da indústria automobilística. Se a gente conseguiu não fumar mais tanto quanto se fumava e a cura do câncer ocasionado pelo cigarro fazer parte do recurso da saúde pública, eu acho que a indústria automobilística devia compartilhar com os danos que ela causa à humanidade e criar-se um fundo de solução dos problemas ambientais. Então, acho que essa seria a lição que a Rio+20, quer dizer, dos caminhos que a Rio+20 poderia apontar e que seriam muito produtivos para o nosso futuro salvo e sustentável. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado por
levantar essas questões tão abertas e facilmente, essa questão de receita e distribuição de impostos. Essa é uma grande questão para as cidades, se quiserem sim assumir as responsabilidades. E, surpreendentemente, na sua resposta você cobriu tudo, né? O tamborim e tudo mais. Eu devo dizer que a cidade do México enfrenta uma situação muito especial, porque a cidade do México é um estado e também uma cidade. E nós não temos municipalidades, temos delegações lá. 16 delegações são eleitas por 3 anos, um mandato de 3 anos. Um prefeito é eleito por 6 anos e o presidente também por 6 anos. Então, o período de governança na cidade do México é diferente. E isso representa uma forma muito difícil para se organizar o planejamento, o orçamento e a visão para o futuro. Com relação ao nível municipal na cidade do México, nós também temos o governo federal, que é de um partido diferente, e há muitas megacidades no mundo que têm governos que são de diferentes partidos, diferentes do governo nacional. Esse é um desafio também muito árduo para as cidades. No caso da cidade do México, nós temos 51% do PIB do orçamento mexicano, mas recebemos apenas 0,7 desses recursos para a cidade. Da mesma forma, nesse mesmo raciocínio, eu devo dizer que a cidade do México é uma das cidades que paga pelo sistema de transporte, gestão de resíduos, por recursos fiscais e locais. Há muitas outras cidades no mundo, por exemplo, Nova York, Paris e Londres, talvez São Paulo, não sei, mas eles têm recursos mistos, recursos financeiros mistos para financiar o transporte público, por exemplo. Mas na cidade do México, por exemplo, a cidade por si própria cobre os custos do sistema de transporte. Na arena política, portanto, é muito difícil coordenar tudo isso. Às vezes, nós temos diferentes formas, diferentes soluções para hierarquizar as coisas que queremos fazer. Na cidade do México, você não pode cortar árvores, mas no estado, ali logo ao lado, você pode cortar árvores. E aí há muita especulação com relação aos terrenos, a terra. O governo federal paga, por exemplo, para a colocação de pisos nas casas, mas boa parte dessas casas na cidade do México estão na área de preservação. Então, nós não temos políticas no nível federal e no nível local. É muito difícil planejar e projetar uma cidade se você não ter a mesma visão. Mas também temos uma experiência muito interessante para melhorar a qualidade do ar, por exemplo. E eu quero falar sobre a Comissão Metropolitana da Qualidade do Ar, que vem trabalhando pelos últimos 20 anos, e as principais características dessa comissão são muito interessantes. Nós temos um plano de longo prazo. A cada década, nós lançamos um plano de qualidade do ar. Independentemente do período dos mandatos, das municipalidades, do governo federal, nós temos um plano de 10 anos para a qualidade de ar. E isso resultou numa qualidade de ar muito boa nesse momento na cidade do México, diferentemente do que costumava ser. Nós éramos a cidade mais poluída do mundo e não somos mais. E isso aconteceu porque nós tivemos esse plano de longo prazo, uma comissão que se reuniu, federal, local e municipal, e também outras instituições que estão relacionadas, por exemplo, à saúde pública, e finalmente nós tivemos esse orçamento atribuído diretamente ao plano, que vem de 1 cento de galão de gasolina que nós usamos na área metropolitana. Então, 1 centavo vai para esse fundo e nós financiamos o sistema de monitoração do ar. É uma maneira interessante de organizar o planejamento, o orçamento e o trabalho, que pode ser útil também para outras questões, como água,
transporte e gestão de resíduos. Muito obrigado. Embaixador Recupero, vou pedir mais uma vez que o senhor seja um dos líderes para as Nações Unidas, como o senhor já foi, mas sem a linguagem diplomática clássica que nós temos que usar entre nós. Já estivemos nessa situação antes. Mas, por favor, nos conte como você vê o nosso ambiente na nossa sociedade nos próximos 10 anos. Estamos falando em períodos de 10 anos. E, se possível, enfatize como nós podemos ajudar. Ouvindo aqui as suas frustrações sobre o que ainda não foi feito, como nós podemos ajudar os países intermediários de renda média e as cidades para que se reconciliem, especialmente com relação aos recursos, canalizando esses recursos para o meio ambiente, para a eliminação da pobreza? A respeito da evolução futura do tema ambiental, apesar das dificuldades que nós vivemos hoje. Muitas vezes me têm perguntado como é que eu comparo a atual situação antes da Rio+20 com o que acontecia 2 décadas atrás, quando nós estivemos na Rio92. Alguns de vocês talvez saibam que na Rio92 eu presidi a Comissão de Finanças, que redigiu o capítulo 33 da Agenda 21. E eu costumo responder dizendo que não há dúvida nenhuma que 20 anos atrás o contexto internacional era mais favorável. Do ponto de vista econômico, não havia uma grande crise financeira mundial como hoje, e do ponto de vista político, nós estávamos apenas há 6 meses do colapso da União Soviética, do comunismo, da reunificação de Berlim, da Alemanha, do final do comunismo na Europa Central e Oriental, da solução do problema do genocídio no Camboja. Pouco depois se solucionaria a questão do apartheid na África do Sul. Portanto, havia um clima de que todos os problemas podiam encontrar uma solução. E, na própria inauguração da conferência, assinou-se a Convenção de Mudança Climática e assinou-se a Convenção sobre Diversidade Biológica. Isso, portanto, mais uma vez, gerou uma ilusão de que o progresso ia continuar a ser muito rápido. Nos 20 anos seguintes, houve aquilo que em inglês se costuma chamar um reality check. Nós constatamos que a realidade era mais resistente, mais inerte, e hoje estamos vivendo essa resistência da realidade. Mas eu tenho esperanças de que a situação vai avançar por 2 razões básicas. Em primeiro lugar, porque a questão ambiental ela só avança quando se eleva o nível de consciência internacional da gravidade dos problemas. É preciso não esquecer que esse é um tema relativamente recente. Até a Conferência de Estocolmo, de 1972, praticamente não se falava do assunto. E só nos últimos anos é que se tomou consciência da verdadeira gravidade do assunto. A própria Conferência do Rio de Janeiro agora, a meu ver, talvez seja lembrada no futuro mais pelo efeito pedagógico,
pelo efeito de conscientização, pela mobilização que está ocorrendo no nível da sociedade civil, do que propriamente pelo documento complicado, excessivamente abrangente que os países estão tentando negociar. A mim me impressiona muito o nível de participação no Brasil. Praticamente não há um setor da sociedade brasileira que não queira estar presente a esta conferência, e isso não foi tanto efeito do governo, é um movimento espontâneo. Portanto, isso é muito impressionante e, no meu entender, terá um impacto grande, não só aqui, como em outros países, porque estão sendo esperados 50 mil pessoas no Rio de Janeiro. Portanto, há muita gente que vem, o que mostra um nível global de consciência. Portanto, em primeiro lugar, é essa consciência que está avançando. E a segunda razão que me leva a esta crença é que as mudanças já começam a ocorrer. E, à medida que se toma consciência da gravidade do desafio, elas vão se acelerar. Um exemplo que me impressiona muito é o caso da China. A China é, ao mesmo tempo, o país que tem alguns dos problemas mais graves em matéria ambiental, em matéria de água, por exemplo, em matéria de poluição atmosférica, em matéria, sobretudo, de dependência excessiva do carvão como fonte da energia, mas, ao mesmo tempo, é o país que está dando um exemplo impressionante de investimento maciço para resolver alguns desses problemas. Nenhum país do mundo hoje investe, como a China, mais de 200 bilhões de dólares em energia limpa e renovável. O programa de reflorestamento da China é gigantesco, é alguma coisa de criar inveja no resto do mundo. Portanto, embora a China ainda tenha um passivo grande e uma responsabilidade séria na geração de emissões, ela já está se posicionando para, daqui a alguns anos, estar numa situação muito melhor, né? E eu acredito, finalmente, que vai haver um impacto da própria necessidade, né? Um dos debates talvez mais interessantes da Rio+20 vai ser o organizado com cientistas agraciados com o Prêmio Nobel e coordenados pelo Centro de Estocolmo de Resiliência, que é um centro que vem alertando para os 9 limites ao crescimento, dos quais 3 talvez já muito próximos de estarem superados: o do aquecimento global, o da extinção de espécies e do nível de nitrogênio, hoje em dia existente no solo e nas águas. Então, à medida que essas revelações científicas se tornarem irrefutáveis e vierem acompanhadas, como já está começando a acontecer, por mudanças irreversíveis, os governos serão obrigados a agir. É preciso não esquecer que nós já estamos testemunhando 3 mudanças que são irreversíveis. A primeira é o desaparecimento da cobertura de gelo no Oceano Polar durante o verão. Isso já desapareceu e cada vez se reduz mais.
A segunda, que está vinculada a esta primeira, é a elevação gradual do nível dos oceanos, que, aliás, ameaça muitas cidades que se encontram em regiões costeiras, porque a maioria das grandes cidades do mundo estão em regiões costeiras. Felizmente não é o caso de São Paulo, nem da cidade do México, mas é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Santos, é o caso de muitas cidades que vão sofrer esse impacto. E a terceira mudança irreversível são as espécies que já se extinguiram e que não voltam mais, né? Que desapareceram. Em alguns lugares, até as abelhas começam a desaparecer com impacto grave sobre a agricultura. Isso, mais do que qualquer outra coisa, vai obrigar a ação, porque, embora seja lamentável, é preciso lembrar aquela frase famosa do Dr. Johnson, há muitos anos atrás, na Inglaterra, quando ele dizia que nada concentra melhor a mente de alguém do que saber que vai ser enforcado dentro de 7 dias, né? Então, quem sabe que vai ser enforcado se concentra para evitar que o enforcamento ocorra. Ora, à medida que os países começarem a sofrer, e já estão sofrendo, acidentes, desastres nacionais cada vez mais graves, basta ler os relatórios das companhias de seguro, né? Sabem que em algumas regiões, como na Flórida, as companhias de seguro já não aceitam assegurar contra determinadas catástrofes naturais. Então, essa é uma realidade que obrigará, porque a necessidade é a mãe da virtude. Portanto, a meu ver, isso vai acontecer. É uma pena que, mais uma vez, vai acontecer tarde, como o que eu acabei de descrever, que foi a situação urbana, não só do Brasil, da América Latina em geral, né? Nós poderíamos ter tido mais clarividência, né? Poderíamos ter tido cidades melhores, né? Menos desumanas do que as atuais, mas não fizemos isso em tempo. Estamos tentando corrigir agora, né? Com todas as dificuldades. Portanto, no final, acabaremos agindo certo, porque teremos esgotado todas as alternativas de agir errado. É isso. Thank you. Thank you very much. Thank you. Por nos trazer essa dimensão humana de toda essa conscientização e desafios que nós temos no mundo, como a China tem, como nós temos aqui. Eu sei que nós temos que, atrás da cortina, nós temos boas surpresas que vão acontecer. Então, o que vai acontecer no geral. Na agenda, eu teria agora 15 minutos para a conclusão, depois do que foi colocado aqui nesse painel pelos panelistas e pelo senhor embaixador. Eu não vou fazer nenhuma conclusão, eu não ouso. Então, nós abrimos para perguntas e respostas. Vamos ser breves, por favor. E, se pudermos ter os últimos minutos aqui, últimas perguntas interessantes, por favor. Três perguntas em português. A primeira pergunta é dirigida a Elizabeth França. Quais as políticas de incentivo para adaptar as construções para que tenham menor impacto ambiental? Exemplo, construção de cisternas, aquecimento solar, reuso da água. Isto para pessoas comuns, nem as mais necessitadas, nem as mais abastadas. Nós temos uma legislação aprovada há alguns anos,
3 ou 4, não me recordo, que estabelece que os novos empreendimentos da cidade devem ter sistemas de energia solar, reuso da água e outras medidas, como, por exemplo, a individualização da conta d'água. Isso é para todos os edifícios da cidade, inclusive os edifícios de habitação de interesse social. Isso é importantíssimo, porque a economia de água, quando você tem a conta individualizada, é de 100 para 20. Enfim, medidores individuais para todos os sistemas, luz, água, gás. Eu acho que essas medidas comuns e óbvias são legislação, mas me parece que não são só essas medidas que nos auxiliarão. Em termos de construção sustentável, eu acredito que o setor da construção civil deverá ser um parceiro importante numa cidade sustentável. Por exemplo, é importantíssimo nós adotemos aberturas de janela de 100% da janela. Hoje, se vocês observarem os edifícios privados, principalmente os de classe média e média alta, as janelas abrem 50%. Isso significa que o uso da energia deve ser maior durante todo o dia. Então, esses pequenos detalhes que podem não parecer importantes, e que vem de uma questão de bons projetos de arquitetura, seriam uma grande medida que auxiliaria bastante a cidade em ser uma cidade mais eficiente do ponto de vista do consumo da energia nos edifícios particulares. Então, para que o nosso coordenador tenha um tempo para fazer uma pergunta final a todos os membros deste painel, faremos, então, do público uma última pergunta ao embaixador Rubens Recupero, que vem de Karen Viegas. O senhor comentou que pouco se faz ou se fala sobre formas de consertar o crescimento desenfreado das grandes cidades nas bibliografias sobre urbanismo. Não seria este o papel das prefeituras, conter o mercado imobiliário que lança seus inúmeros empreendimentos sem se pensar na própria infraestrutura urbana dos bairros e se voltar a revisar o plano diretor e o próprio Código de Obras com embasamento sustentável e fiscalizar de fato o que se opera nos projetos, exemplo, sistemas de aquecimento solar, taxa de permeabilização, etc. Eu concordo plenamente com o conteúdo da pergunta e creio que, infelizmente, existe aí um problema grave, que é a cobrança dos poderes municipais, tanto das câmaras legislativas como das administrações, a que atuem de uma maneira correta. Nós, aqui em São Paulo, acabamos de viver um escândalo inacreditável em que o diretor de autorização de edificações da prefeitura se descobriu que havia adquirido mais de 100 imóveis, né? Como é possível que, numa cidade como essa, isso tenha ocorrido sem que haja chamado a atenção? Obviamente, houve aí uma corrupção em larga escala, né? Em larga escala, e isso, infelizmente, faz parte desse mecanismo que está contido na indagação, isto é, a colusão, a cumplicidade com interesses de desenvolvimento imobiliário que podem, muitas vezes, criar problemas, né? Nós temos assistido no Brasil a constante violação de planos diretores de todo tipo, né? De alturas de edifício, de limites do uso do solo urbano, violações que só podem ter uma explicação: a corrupção política e esse tipo de cumplicidade. Portanto, contra isso, só há um remédio, que é, de um lado,
o Poder Judiciário estar ativo. Nesse sentido, é uma boa coisa que a Constituição de 1988 tenha dado poderes de fiscalização grandes ao Ministério Público e que também haja uma participação mais consciente dos cidadãos no processo político, procurando castigar as autoridades que não se viram dignas da confiança do voto popular. Eu sou de opinião que, em futuras mudanças constitucionais brasileiras, nós devemos lutar para expandir a possibilidade do corpo eleitoral, inclusive depor autoridades indignas, como existe a instituição no país mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos, a instituição do recall. Nós vimos que na Califórnia, não faz muito tempo atrás, um governador de estado foi deposto por uma eleição popular. E nós deveremos ter, creio eu, no futuro, essa possibilidade, como deveríamos ter, como ocorre na Suíça, por exemplo, a possibilidade de que, com certo número de assinaturas de eleitores, se possa submeter a uma consulta popular planos, seja do município, do executivo, seja do legislativo, que sejam manifestamente inspirados por interesses particulares. Na Suíça não se faz nada, não se constrói uma ponte sem que haja um certo número de eleitores que obrigam a um referendo. E nós aqui já avançamos em relação ao passado, porque já assistimos muitos episódios, até em São Paulo, em que a associação de moradores foram capazes de impedir determinadas agressões. Não faz muito tempo nós vimos que a municipalidade aqui teve que desistir de uma venda de um terreno gigantesco que ia servir justamente a mais uma dessas iniciativas imobiliárias, porque os moradores se mobilizaram e opuseram a uma resistência. Mas isso tem que ser aumentada, essa possibilidade dos moradores impedirem que a corrupção política, a corrupção com aliança a interesses imobiliários, continue a perpetrar esses ultrajes, porque boa parte da situação difícil que nós vivemos hoje é, sim, o efeito de décadas e décadas de acúmulo de um passivo. Mas nós temos que velar para que isso não continue a acontecer hoje e no futuro. Portanto, eu creio que aqui, por exemplo, já há uma oportunidade para isso. Em São Paulo, nós vamos ter eleições municipais daqui a alguns meses. E seria muito importante que as instituições que participam deste certame se mobilizem para que na campanha eleitoral os candidatos a prefeito sejam questionados sobre como pretendem atuar em relação aos temas que foram discutidos aqui, todos os temas, tanto os temas de regulamentação dos mercados de terreno na periferia, de taxação progressiva de terrenos que são deixados inativos, da desapropriação de terrenos que são mantidos como reserva da especulação imobiliária, como também de que maneira pretendem agir para incentivar as construções sustentáveis, eficientes em recursos. Enfim, eu creio que seria necessário organizar-se para que o debate na campanha eleitoral não se faça de uma maneira vaga, mas que se faça em função de compromissos claros
com uma sociedade sustentável e com edificações também sustentáveis. Thank you very much. I confirm. Obrigado. O que foi colocado antes. E obrigado a todos vocês. Eu acho que foi muito proveitoso o que nós vemos aqui. Ainda muito desafio pela frente, e eles estão ali, mas há soluções também. Nós temos pessoas de boa vontade no mundo, bons casos que já provam isso em torno do mundo. Nós precisamos conhecê-los e compartilhá-los e achar as condições corretas e assegurar que todos juntos, boas parcerias, veremos eficazmente o que se possa implementar para não voltar para o que o nosso avô fez quanto à eficiência nas cidades. Vamos ver como trabalharemos juntos e pegamos muitas mensagens de hoje, levaremos para Rio +20 e amanhã, depois de amanhã, nós estamos saindo para lá e cada um de nós tentará levar daqui uma palavra, uma ideia e uma mensagem que nós tentaremos colocar e ver como juntos poderemos ir à frente. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos vocês, os panelistas, todos que estão aqui no pódio. E todos a vocês que vieram aqui, por estarem aqui conosco, pelo seu interesse, por compartilhar conosco. Brasil, São Paulo, Marcelo, aqueles que nos estão aqui, eu acho que a última palavra agora, o seu Paulo Gandirirani, que é o mestre, para terminar a sessão. Eu agradeço a ele por a sua moderação excelente. Em nome dos organizadores do evento, compartilhamos com os nossos convidados, palestrantes, mediadores, patrocinadores, parceiros e apoiadores a satisfação pela realização deste evento no SESC São Paulo, que também nos acolheu. É importante informar que o SESC disponibilizou um link em seu site e tivemos mais de 350 pessoas acompanhando os debates finais da conferência, a quem agradecemos pela audiência. Informamos também que as apresentações deste evento estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de junho, no site www.cbcs.org.br. Agradecemos a participação de cada um de vocês e redobramos nossos comprometimentos para prover a informação e visão necessárias para apontar caminhos na direção de um mundo melhor para as futuras gerações. Uma boa noite a todos, o nosso muito obrigado.